Quando você vê a imagem de um trono, o que vem à tua mente? Vem um rei, um reino, né, um soberano, um monarca, alguém que está no poder. Queridos, nesta noite nós vamos estudar sobre o trono de Deus. E muitas vezes as pessoas se questionam, será que Deus está de fato no controle do universo? Será que Deus está de fato no controle da situação deste mundo? Essa pergunta que apareceu na tua tela, quem está no controle? Eu quero, em nome de Jesus Cristo, ao final do estudo de hoje, responder para você. Eu quero que ao final do estudo de hoje, você tenha em mente e tenha essa resposta bem clara, quem é que está no controle de todas as coisas. Está bem? Ontem nós estudamos o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Hoje, o estudo será do capítulo 4 e o capítulo 5. Eu preciso muito que você esteja com a sua Bíblia nas mãos, que você abra ela, permaneça com ela aberta, porque hoje nós teremos uma série de leituras. Faremos quase que um estudo verso a verso. Ok? Então, nós leremos muito a Bíblia, falarei e explicarei cada verso para que você possa entender. Ok? Então, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos começar esse estudo da revelação de Jesus Cristo e entenderemos o que Jesus tem a nos revelar nessa noite. Ok? Com a Bíblia nas mãos, vamos para Apocalipse capítulo 4 e o verso 1. Vai aparecer na tua tela e eu vou aqui para a minha mesa, onde nós poderemos dar sequência a esse estudo. Apocalipse capítulo 4 e o verso 1 diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Muito bem. Então, o que nós vamos começar entendendo logo de início no capítulo 4 e no versículo 1 que nós já lemos. O estudo, como foi dito, é sobre a visão do trono de Deus. Diferente do estudo de ontem, onde nós vimos vários eventos que estavam acontecendo, aqui não é um evento, ok? Então, esse não é um evento profético, mas sim uma visão de algo que existe. Então, João, ele está vendo o trono e aquilo que existe no trono de Deus. Então, não é um evento. Se bem que no capítulo 5, eu vou citar um evento, inclusive um momento em que ele ocorre. No capítulo 4, no verso 1, diz que uma porta está aberta no céu. Primeiro, essa porta não se abriu para João. Vamos deixar claro isso. A porta não se abriu para João, mas a porta já estava aberta. Quando João teve essa visão, lembrando que ele estava lá na ilha de Pátimos, por volta aí do ano, vamos colocar aí por volta do ano 90, depois de Cristo, algumas coisas já haviam acontecido. E uma coisa que é importante que nós saibamos, e relembrarmos inclusive, que quando Jesus ele morreu, você se lembra que o véu, ele se rasgou de cima até embaixo, o véu do santuário, que a partir daquele momento, da morte de Jesus Cristo, as pessoas tinham livre acesso ao lugar santíssimo. Antes, porém, somente o sumo sacerdote poderia ir. Mas com a morte de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, agora as pessoas tinham livre acesso diretamente ao Santo dos Santos. Queridos, lembra que eu falei para vocês também que o livro do Apocalipse, ele usa figuras do Antigo Testamento? Então, quando João, ele vê o trono de Deus, ele está olhando para dentro do templo. E ele olha, e ele consegue ver o templo, ele olha para o templo e vê direto o trono. Por quê? Não existe mais uma cortina que separa. Não existe uma cortina que separa as pessoas de verem o trono. Então, aqui ele olha e ele consegue ver diretamente, porque essa porta agora está aberta. Que porta é essa então? Relembrando, é o véu que fazia a separação do santo para o santo dos santos, um dos compartimentos. E lembrando que no Santo dos Santos é onde havia a Arca da Aliança, e entre ali, aqueles dois anjos,
é aonde Deus se manifestava, através da Shekinah, ok? A glória de Deus se manifestava ali. Então, no céu, nós entendemos de forma figurada, e eu quero que você entenda bem isso, que alguém pode falar, mas então Deus se limita. Queridos, Deus, nós vamos ver isso, Deus ele não se limita a uma questão de espaço, nem questão de tempo. Deus não tem esse limite, mas Deus coloca como o local, o santo dos santos, como o lugar do seu trono. E ele está estabelecido, assim como na Arca da Aliança, havia dentro da Arca a lei de Deus, o trono de Deus está estabelecido também sobre algumas leis. Vamos continuar lendo? Lemos já o verso 1, e aqui no verso 1 fala que ele ouviu a primeira voz, só vou voltar aqui no verso 1, que ele ouviu uma voz como de trombeta. Lembra que lá, quando nós estudamos no capítulo 1, ele disse que ouviu uma voz como um som de muitas águas? Foi uma figura de linguagem que João encontrou para dizer que a voz que ele ouvia era uma voz muito forte e muito poderosa. Agora, quando ele fala que ouve como o som de trombeta, essa trombeta que está falando aqui é o shofar. O shofar é aquela trombeta feita com chifre de carneiro, onde tem um som bem grave. E aqui então ele está dizendo que ele ouviu novamente essa voz muito forte, um som de trombeta, né? Quem já ouviu uma trombeta, ou até vamos dizer uma corneta usada nas fanfarras, em desfiles, ela emite um som muito alto. Então o som de uma trombeta foi o que ele ouviu, e aí isso então chamou a atenção, e disse para ele, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João foi chamado para conhecer o trono e o local do trono de Deus. Verso 2, então, é o que está na tela, e aí você, então, acompanhe comigo a leitura. Imediatamente, eu me achei em espírito. Lembra que eu falei ontem sobre se achar em espírito? Não significa que ele foi transladado da ilha de Pátimos e levado de forma corporal para algum determinado lugar. Ele entrou em visão, e Deus, então, em visão o levou, e ele chegou ali no céu, e ele viu que estava armado um trono. Então a palavra armado significa, não é que foi preparado naquele momento, mas que já estava preparado sem um limite de tempo, colocando algo que foi preparado às pressas. Não, é algo que já estava lá, aonde nós acreditamos no santuário celestial, aonde já está preparado e montado. E aí então ele olhou para o santuário, aquela porta que estava aberta, ok? Verso 2, e um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3 também, e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Muito bem, vamos voltar aqui para entendermos esse texto. Ele olhou para o trono, ele olhou para o santuário, lembrando, ele olhou para o santuário, e agora ele viu um trono. E é interessante que ele diz que ele viu alguém sentado nesse trono. E aí agora ele tenta descrever quem estava sentado nesse trono. Queridos, João, ele viu nada mais, nada menos do que Deus. Claro que ele não conseguiu enxergar a Deus, porque ele explica que ele não dá as características de Deus, mas olha só como ele explica, e ele tentou traduzir isso para uma linguajar humana, e ele fala que aquele que estava sentado é semelhante à pedra de jaspe e do sardônio, ou seja, ele viu apenas brilhos. Olha só aqui a visão de Deus, ele vê o trono, ele vê que tem alguém sentado, e na impossibilidade de descrever, ele usa então figuras de linguagem, falando sobre o brilho. Olha só o que a Bíblia fala quando ela relata em relação a Deus. Primeiro, lá em 1 Timóteo 6,16, fala que Deus habita na luz inacessível. Então, um grande brilho representa a presença de Deus. Já em João 4,24, diz que ele é espírito. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz que ele é invisível. Então, por isso que João, usando uma figura de linguagem, ele compara, quando ele vê Deus sentado no trono, Deus o Pai, ele coloca como o brilho de muitas pedras. Dando continuidade, ele percebe também que ao redor do trono há um arco-íris,
semelhante no aspecto à esmeralda. Mais uma vez ele tenta explicar e mostrar que aquele arco-íris tinha um brilho esplendoroso, era um brilho fantástico. Queridos, o arco-íris ele é citado pela primeira vez na Bíblia, quando nós vamos lá para o pacto feito, né, a aliança feita com Noé, onde Deus deixou claro que não destruiria mais o mundo com água, mas também o arco-íris era algo que simbolizava a esperança. Você sabe como é que se forma um arco-íris? O arco-íris, às vezes a gente olha para o céu, acha maravilhoso, né? E às vezes a gente não sabe. Mas quando nós vamos regar uma horta, olhar as plantas ou o jardim da casa, a gente percebe que quando gotículas de água, né, aquele vapor de água associado à luz do sol ou à luz, ele forma um arco-íris. Então o arco-íris ele é formado por dois elementos, né? A água e a luz. E esse arco-íris, então, que está sob o trono de Deus? A Bíblia fala no verso 2, que esse arco-íris está ali ao redor do trono de Deus. Sabe o que significa isso? Olha só, as normas do juízo de Deus. O trono de Deus, ele se baseia na justiça e na misericórdia. O salmista Davi, no Salmo 97, verso 2, ele fala que a justiça e a misericórdia são a base do trono de Deus e elas se beijam. Ok? Então, assim como esse arco-íris, então, no trono de Deus, está simbolizando as normas do juízo, que o trono de Deus está baseado, né, sobre a justiça e a misericórdia. E o que tem na justiça e a misericórdia? Se a base do trono, e o que tinha dentro do santuário? Deus se manifestava em cima da arca ali no Caporé, no Shequiná. O que estava abaixo? A lei de Deus. E a lei de Deus, ela também se baseia em justiça e misericórdia. Então, a lei de Deus é de fato a base do trono de Deus. Vamos continuar lendo, verso 4 agora. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ok? Então, agora nós encontramos um outro personagem. Dentro dessa visão que João está tendo, a primeira coisa que ele viu foi Deus o Pai, sentado no trono. E agora ele percebe que ao redor do trono de Deus existem também 24 tronos. E esses tronos têm pessoas sentadas neles, que são 24 anciãos. Verso 4, acompanhou comigo, não acompanhou? E diz que esses anciãos têm algumas características. Primeiro, vestidos de branco. O que significa vestidura branca no Apocalipse? É a pureza da justiça de Cristo na nossa vida. Então, esses 24 anciãos não eram pessoas quaisquer, eram pessoas que haviam tido a experiência da justiça de Cristo na vida deles. Então, além da roupa branca, diz também que em cujas cabeças estão coroas de ouro. E essas coroas, coloca a tela cheia para mim, por gentileza. No grego, a palavra coroa, ela tem duas palavras para a palavra coroa. Uma é a palavra diadema, que significa coroa real. Então, quem usa essa coroa real, geralmente são os reis, né? Governadores, pessoas que realmente eles têm posse. Mas existe uma outra coroa, que é a coroa também da vitória, chamada Estéfanos. E quando fala desses 24 anciãos, que eles estão com coroas, e essas coroas são de ouro, essas coroas, aqui a palavra é Estéfanos. Ou seja, essas pessoas são pessoas que passaram por uma experiência onde sentiram na própria vida a justiça de Cristo, com o perdão dos seus pecados, ok? E também venceram, foram vitoriosos em alguma batalha da vida. Por isso eles recebem então essa coroa, Estéfano, né? Em grego, essa coroa Estéfano também pode ser aquela coroa de louro, né? Onde os vencedores, eles usavam essa como um prêmio nas Olimpíadas e assim por diante. Vamos continuar. Verso 5 agora. Perdão, vamos continuar, deixa eu continuar explicando aqui. Para mim já estava achando que já tinha explicado tudo dos anciãos, né? Tem muita coisa ainda para falar dos anciãos. Os anciãos, quando a gente lê todo o livro do Apocalipse, eles são mencionados 12 vezes. Nós então encontramos eles sentados nos tronos, ali, e essa é uma clara referência lá
em relação às igrejas que diz que ao vencedor eu darei o direito também de se sentar comigo no trono. Então, está vendo como realmente são vencedores? Pessoas que tiveram, né, venceram, igual eu disse ontem, e aí eles têm o direito de agora sentar no trono juntamente com Deus. Coroas na cabeça, e eles são também assistentes sacerdotais de Cristo, porque nós vamos encontrar eles em diversos momentos trabalhando e glorificando a Deus e participando do culto de adoração existente ali no céu. Está bem? Mas quem são esses 24 anciãos? Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então está aí a promessa, né? São pessoas que venceram. Mas olha só esse texto agora, e eu preciso muito que você preste atenção, porque agora nós vamos explicar quem são eles. Nós sabemos que são 24 anciãos, os anciãos, eles são tidos também como sacerdotes. Lá em Israel havia os grupos, né, de sacerdotes, e haviam 24 grupos, cada grupo havia um líder. E esse sacerdote que chefiava um grupo de 24, ele era chamado de ancião. Então, tem muitas aplicações. Esses 24 anciãos, eles podem simbolizar também as 12 tribos de Israel referentes ao Antigo Testamento, e mais 12 do Novo Testamento com o nome dos discípulos, porque a própria cidade santa terá também o nome tanto das tribos como também dos discípulos. Então, tem muitas aplicações que podemos fazer para esses 24 anciãos, mas olha só esse texto de Mateus 27, versos 50 e 53. Esse texto fala de uma ressurreição especial, e diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Lembra que eu falei isso lá no início para vocês do templo? E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse é um texto que geralmente as igrejas elas evitam de citar ou até mesmo de estudar. Talvez você esteja ouvindo esse texto pela primeira vez, porque as pessoas às vezes não estudam a Bíblia como devem estudar. E aí começam a inventar coisas mirabolantes, mas aqui o próprio texto está dizendo que pessoas ressuscitaram no momento da morte de Jesus Cristo e que foram vistas. O evangelista Mateus diz que foram vistas por muitos andando ali na cidade de Jerusalém. Mas olha só esse outro texto de Efésios. Eu vou ler esse texto na Nova Versão Internacional. É uma versão num linguajar um pouco mais fácil, mas é a Bíblia. Você pode, mesmo usando a Almeida Revista Atualizada, você tem esse mesmo entendimento. Continuando a pergunta: quem são estes 24 anciãos? Por isso, agora é Paulo falando, por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons. Dons é presente, né? E quais seriam esses presentes? Quais seriam esses dons? Já o dom da vitória. Ele venceu. A morte de Jesus Cristo qualificou aqueles 24 anciãos a usarem a vestimenta branca, qualificou aqueles 24 anciãos a receberem a coroa, Estéfano, né, a coroa da vitória, porque venceram junto com Jesus Cristo e também sentaram no trono juntamente com Jesus Cristo. Então, esses 24 anciãos são seres humanos que vivenciaram. Agora, quem são? Isso seria especulação, tanto da minha parte. Se em algum momento alguém falar, não, eu sei quem são, duvide, porque a Bíblia não dá mais informações do que isso que eu estou passando para vocês. Então, nós sabemos que pessoas ressuscitaram, pessoas que na época que Jesus morreu, elas já tinham morrido, né? Agora, em qual tempo? Não sei te dizer. Temos desde a época de Adão e assim por diante, né? Das pessoas que foram morrendo. Na verdade, o primeiro que foi Abel. Então, não sabemos exatamente quem foram eles, mas os 24 anciãos são representantes da humanidade que venceram e que já estão, então,
no céu, juntamente com Deus e também o Jesus Cristo. Verso 5 agora. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, e que são os 7 Espíritos de Deus. Então, aqui quando fala que no trono saem relâmpagos, vozes e trovões, é uma cena divina, e diante do trono ardem 7 tochas. 7 tochas é diferente de 7 candelabros. Os 7 candelabros lá de Apocalipse capítulo 1, eles eram as igrejas, que nós lemos depois a explicação, que os candelabros eram as igrejas. Agora fala-se de tochas, tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas pastor, 7 Espíritos de Deus, esse eu nunca tinha ouvido falar. Queridos, lembrando que o livro do Apocalipse ele é um livro simbólico, que ele trabalha com símbolos, e aí nós temos que entender os seus símbolos. Qual é o simbolismo do número 7? É a plenitude, é a inteireza, é a perfeição. Então, quem estava presente ali era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Então, esses 7 Espíritos de Deus está só fazendo referência à plenitude, à perfeição e à inteireza do Espírito Santo. Então nós já estamos desenhando aqui a sala do trono, temos Deus o Pai, temos agora os 24 anciãos, temos também o Espírito Santo que está presente no formato de 7 tochas, e agora na leitura do verso 6, nós vamos introduzir nessa cena outras pessoas. Verso 6, vamos ler, leia comigo. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, encontramos aqui agora novos personagens, 4 seres viventes. Mas antes eu quero explicar uma outra questão. Há diante do trono um como que mar de vidro. Vamos lembrar? João, ele olhou pela porta aberta do templo, e ele viu o trono. E o trono de Deus estava postado lá diante do santuário. Qual era o primeiro mobiliário na entrada ou para entrar no trono? Perdão, para entrar no santuário. Você lembra qual era? Logo na porta do santuário, prestes ali a entrar, logo na frente e na entrada, havia uma bacia com água para que o sacerdote pudesse se lavar. Então, uma das possíveis explicações dessa visão de que diante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, é um simbolismo da mesma água que tinha no santuário, okay? Ali com aquela bacia que ficava na frente. E no meio do trono e à volta do trono, o verso 6 continua dizendo, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e também por detrás. Esses 4 seres viventes, o verso 7 e 8 continua explicando, diz assim, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Vamos para o outro verso. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, voltando aqui, primeiro nós encontramos os 4 seres viventes, no verso 6, no verso 7, esses 4 seres viventes, eles são semelhantes a alguns animais. Um é semelhante ao leão, o outro ao novilho, ao homem e também à águia. O que esses 4 seres viventes eles podem representar? Primeiro, eles podem representar toda a criação não caída, ou também toda a criação de Deus. Em todos esses símbolos que foram colocados, eles podem estar simbolizando toda a criação de Deus. Há também uma outra explicação, simbolizando também todo o povo de Deus, porque cada estandarte, as tribos elas eram em 12, então eles dividiam, de cada lado do santuário ficava 3 tribos,
e cada lado tinha um estandarte. E são esses mesmos estandartes aqui, com um rosto de leão, novilho, o de um homem e também de uma águia. Esses 4 seres viventes, é interessante que cada um deles tem 6 asas. Aí já estamos lendo agora o verso 8, ok? 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite. Queridos, como que a gente consegue imaginar uma pessoa totalmente cheia de olhos, né? É uma figura estranha. E João, ele tenta simbolizar. Você vê que nós não encontramos espanto quando João relata. Eu acho que não é sempre que uma pessoa consegue ver uma pessoa com 6 asas ou cheias de olhos. Mas aqui ele estava relatando, usando também mais uma vez uma figura de linguagem. Cheios de olhos é uma referência simbólica à inteligência e também à vigilância que aqueles seres celestiais, que na verdade também anjos, nós vamos ver, eles são anjos, que vamos ver isso em outros textos, ok? Então, cheios de olhos é uma referência simbólica à inteligência e à vigilância. Uma outra questão, a palavra olho, em hebraico, ain, pode também significar brilho. Então, olha só como que ficaria a tradução. Então, ele vê esses 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, e estão cheios de brilho. Também é uma outra opção de tradução e possível, ok? Queridos, só que lembra que nós estudamos que o Apocalipse ele sempre faz referência também ao Antigo Testamento? Isaías, e também nós vamos ver um outro profeta que teve uma visão muito semelhante. No ano da morte, Isaías capítulo 6, verso 1 e 3. Tela cheia para que você possa ler também. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías também teve uma visão do trono de Deus. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Lembrando que o trono de Deus, lembra quando eu falei para vocês que a visão de João era do templo? E aqui Isaías, quando vê o trono de Deus, ele vê que as vestes também enchem o templo. Serafins estavam por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías teve uma visão muito semelhante com a de João, no livro do Apocalipse, né? E viram também seres muito parecidos com esses que nós vimos, os 4 seres viventes. Olha só agora a visão que Ezequiel também teve. Olhei, tela cheia, olhei e eis que uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também o rosto de águia. Então Ezequiel, ele tem a mesma visão também desses seres, ele vê a mesma face, né, dos animais, ou cada um simbolizando toda a criação. E uma coisa que é interessante, lembra quando eu falei sobre a questão de estar cheio de olhos, e a palavra olho poderia também simbolizar muito brilho? Olha só, quando Ezequiel fala que no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Queridos, essas são palavras humanas, tentando expressar algo que brilhava demais. Então, esses 4 seres viventes, esses olhos, podem ser também, além da sabedoria, do discernimento, né, o conhecimento, ser também o brilho que eles possuíam. Lembra que eu falei das 12 tribos ao redor do santuário? Então está aí essa imagem. As 12 tribos, elas ficavam 3 de cada lado, ok? E para cada 3 tribos havia uma que liderava. E aí então está ali os 4 seres viventes, tem as mesmas fisionomias das tribos, ok? Do estandarte das tribos. Judá era leão, Efraim era o boi, Ruben o homem, e Dan era a águia. Então, novamente trabalhamos com simbolismos, representando todo o povo de Deus, né? Só que não só a natureza humana, né? O povo, os homens, mas toda a criação de Deus. Queridos, então olha só essa imagem. Chegamos então a uma cena litúrgica. Quem nós temos ali? Nós temos o trono de Deus, com Deus sentado,
temos os 4 seres viventes, temos o arco-íris que nós vimos, temos a lei de Deus que é a base do seu trono, temos 24 tronos aonde estão sentados ali os 24 anciãos. Parece que vimos muitas pessoas, mas está faltando uma pessoa ainda. Você conseguiu ler no capítulo 4 a presença de Jesus Cristo? No capítulo 4 nós não encontramos Jesus Cristo. Por que nós não encontramos Jesus Cristo? Aí vem agora, né? Talvez é mais uma opinião minha e de outros teólogos e de outras pessoas, é uma visão que nós temos. Se você também não crê nisso, não tem problema nenhum, isso não te tira nem te coloca no céu. Porque nós acreditamos que neste momento, ok? Neste momento, Jesus, você lembra que quando Jesus morreu, ele falou, não me toque porque eu ainda não subi ao Pai, né? Então ele foi e apresentou o seu sacrifício diante de Deus. E quando ele subiu, naquele momento, os 24 anciãos subiram com ele. E agora então eles estão reunidos, e é uma cena litúrgica, é uma cena onde existe, um culto. Olha o verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, neste momento, Jesus ainda voltou e permaneceu aqueles 40 dias. Né? Seria um símbolo daquele momento onde Jesus ainda permaneceu 40 dias. O que acontece depois, os 50, ali o Pentecostes, né? Os 50 dias. Passado o Pentecostes, né? Passado ali aquele período e aconteceu o Pentecostes, o que foi que aconteceu ao final? Então, Jesus Cristo subiu e o Espírito Santo então desceu. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? Então nós vamos, a partir de agora, no estudo do capítulo 5, nós vamos ver Deus no trono. E nós vamos então agora ver o que aconteceu neste momento em que Jesus Cristo oferece o seu sacrifício e toma o poder, realmente, entendeu? Acabando com o poder do maligno que se considerava o príncipe deste mundo. Agora passamos para o estudo do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, então Deus estava sentado no trono, e aí vamos acrescentar mais um fator importante, porque esse é o fator que nós iremos estudar na próxima aula. Amanhã nós estudaremos sobre este livro, que ele estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, amanhã nós estaremos estudando sobre esses 7 selos, ok? Então, hoje nós vamos continuar falando do que estava acontecendo e amanhã nós vamos estudar selo por selo. O Apocalipse apresenta então esse livro misterioso, um livro fechado com 7 selos, significa que era um livro muito importante. E o verso 2 mostra toda a liturgia e o cerimonial em relação a este livro. Verso 2: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, um anjo pergunta: quem é digno de desatar os selos? Era um livro que estava fechado. Aí agora, então, vem uma resposta. Apocalipse capítulo 5, continuaremos lendo o verso 3 e verso 4, diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí aqui fala de João: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Muito bem, então, João agora, ele fica triste e chora, porque ele vê o livro, é o livro selado, é um livro de suma importância, ok? E ninguém era digno, então, de abrir. Vamos para o verso 5 agora. Verso 5, diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem. Esse texto mostra agora, então, que João, ele ouviu que o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é uma referência direta a Jesus Cristo, como
poderoso, né? Alguém que venceu, o leão da tribo de Judá. Mas eu quero chamar a tua atenção, aqui fala a raiz de Davi, esse é o renovo, né? Que nós lemos ali também em Isaías. Que ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que será que tinha nesse livro? Você já parou para pensar? Por que esse livro ele era tão importante e precisava Jesus Cristo, né, agora como o leão da tribo de Judá, para abrir? O verso 6 vai mostrar exatamente o que aconteceu e por que Jesus era digno de agora de abrir esse livro. Vamos ler o verso 6. Primeiro ele ouviu que o leão da tribo de Judá podia abrir. Mas agora então o verso 6 diz: então eu vi. E vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Muito bem. Então, aqui está o texto, né, que nós lemos agora. Ali foi uma imagem que eu encontrei na internet. São símbolos do que João estava tentando mostrar, e agora então ele vê então esse cordeiro, e esse cordeiro ele possuía, vamos ver aqui, as características desse cordeiro. Esse cordeiro ele possuía 7 chifres, bem como também 7 olhos, que são os Espíritos de Deus. 7 chifres, o chifre significa poder. Então, o fato desse cordeiro possuir 7 chifres também significa que ele tem ali a plenitude do poder. Então, mostra Jesus agora, então, como tendo todo o poder, e todo o poder agora estava sendo concedido a ele. E os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, os olhos, neste momento, simbolizam os Espíritos de Deus. E olha só que interessante, ainda no finalzinho do verso 6. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amigos, você lembra o que aconteceu então ali naquele momento do Pentecostes? Que Jesus subiu e ele falou, olha, esperem em Jerusalém. Jesus permaneceu ali os 40 dias, aí depois quando completou os 50 dias, eles ali receberam o Espírito Santo, que o Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Então, o capítulo 4 se dá entre aquele momento da morte de Jesus Cristo e o Pentecostes. Porque agora o Espírito Santo, olha que interessante o verso 6, diz que o Espírito de Deus foi enviado por toda a terra. E neste momento, é o momento em que Jesus Cristo, então, está no céu. Lembra que ele fala ali nos evangelhos, né? Eu preciso subir ao Pai para que o outro Consolador venha, para que o Espírito Santo possa vir à terra. Então, agora, nessa outra cena litúrgica do capítulo 5, nós encontramos Deus o Pai, nós encontramos os 24 anciãos, nós encontramos os seres viventes, nós encontramos o Cordeiro, mas o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente pela Trindade, né? Assim como Jesus e o Pai são um, com o Espírito Santo também são um. Mas agora o Espírito Santo, você já não vê mais as tochas, porque o Espírito Santo neste momento ele foi enviado para a terra. Vamos continuar lendo o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Queridos, Jesus Cristo, agora a cena diz que Deus tinha na sua mão direita um livro, e Jesus então vai e pega aquele livro, e ali então simboliza que ele agora se assenta à direita de Deus, e agora todo o poder lhe é dado. Por que agora Jesus Cristo tem todo o poder? Eu vou voltar aqui só esse verso, a última parte. Ele é digno de tomar o livro
e abrir-lhe os selos, porque ele foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, sabe o que era esse livro? Esse livro conta a história da redenção. Esse livro que estava nas mãos de Deus é o livro da história e do plano de salvação para o planeta Terra. O livro que estava na mão de Deus, que foi tomado por Jesus Cristo, era a história da humanidade, desde o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, e toda a história até chegar aos nossos dias. Mas se Jesus Cristo não tivesse morrido como o Cordeiro de Deus, se Jesus não tivesse dado a sua própria vida para apagar o meu pecado e para nos comprar de volta, porque olha só, amanhã, só antes de já indo para a parte final, lembrando que amanhã nós vamos estudar os 7 selos. Amanhã nós vamos estudar o que tem dentro desse livro, está bem? Cada selo é tirado e uma mensagem é revelada. Então você não pode perder a mensagem de amanhã, ok? Já fica aqui feito o convite para amanhã. O Cordeiro de Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus venceu o príncipe deste mundo. Satanás, ele dizia que este mundo pertencia a ele. E se Jesus não morresse, se Jesus não viesse e não tivesse dado a vida, esse mundo continuaria sendo como o próprio Satanás dizia sendo dele. Mas Jesus agora, ele pagou, ele comprou pelo seu sacrifício. E isso fez com que ele pudesse agora pegar o livro da história da redenção, porque ali contava a história da salvação futura, que são os selos que nós vamos abrir. A salvação e a história dos crentes que vieram após a morte de Jesus Cristo. Porque agora ele retoma tudo aquilo que já lhe pertencia como Criador. Olha só o verso 12, que é a canção que os seres viventes e os sacerdotes cantavam. Verso 12, capítulo 5, verso 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Queridos, Jesus Cristo, ele comprou o direito de retomar o controle deste mundo. Satanás achava que ele tinha o controle de todas as coisas. Satanás, ele estabeleceu o seu trono aqui nessa terra e ele achou que ele era o dominador de todas as coisas. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Tem alguém no controle, tem alguém no trono de fato deste mundo? Queridos, há um Deus que governa acima de todas as coisas. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. E ele conduz a história em direção a um final feliz. Você crê nisso? Deus está no seu santo trono e ele está coordenando toda a história deste mundo. Mas pastor, e essa pandemia? Eu estou passando por momentos difíceis. Deus realmente está no controle? Tem morrido tantas pessoas. Queridos, agora é uma questão de fé, de você crer que mesmo em meio às dificuldades, Deus está presente. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle da situação. Talvez você não esteja enxergando. Talvez a noite está muito escura para você. Está acinzentado todo o seu futuro. As suas perspectivas de vida, elas estão escuras e você não consegue ver. Mas eu quero te dizer nesta noite, queridos, Jesus Cristo comprou o direito de salvar este mundo. Jesus Cristo comprou o direito, retomou o poder e o controle deste mundo. Por pior que as coisas estejam hoje, o plano de Deus é que essa história não termine aqui nessa terra. O plano de Deus é que essa história termine num novo céu e numa nova terra. O que devemos fazer é crer. O que devemos fazer é entregar a nossa vida. Deus está no seu santo trono, diz o capítulo 4 e o capítulo 5. Ao seu lado está o Cordeiro de Deus, aquele que morreu em favor de todo mundo, e um dia ele voltará e ele virá para nos levar para o céu. Você crê nisso? Quero convidar você a orar comigo. Amanhã nós estudaremos os 7 selos.
parte dessa história da salvação de Jesus Cristo. Mas a salvação pode começar já hoje com a aceitação de Jesus Cristo como o seu Senhor e também o seu Salvador. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor revelou para João que o Senhor está no controle de toda a história. Estudaremos doravante muitas questões históricas, mas teremos a certeza, através desse estudo já de hoje, de que o Senhor está no controle do universo, o Senhor está no controle do mundo. E nesta noite, Senhor, eu quero colocar a minha vida e também a vida dos nossos amigos que estão assistindo, que também concordam comigo, para que o Senhor também tome o controle da nossa vida, Senhor. Pai querido, repreenda o maligno. O maligno é alguém vencido, que foi vencido na cruz do Calvário. Que ele não tenha poder sobre a minha vida, nem a vida dos nossos irmãos, mas que possamos já, Senhor, vivenciar um pouco do que será o céu, porque temos a tua presença já hoje na nossa vida. Nos abençoe, esteja conosco, que o teu Santo Espírito, Senhor, que desceu a essa terra, já trabalhe no nosso coração, para que esse seja o nosso desejo ardente de estar todos os dias contigo. Nos abençoe, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.